Eu oro para que o Senhor me ajude a ter clareza aqui, a ser, Jesus, extremamente prático, me faça, Senhor, ser entendível, Senhor, aos meus irmãos, que Jesus, o Senhor, ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor faça cair, Senhor, dos nossos olhos, da nossa mente, do nosso coração, todo o ensino falso, toda mentira, toda, Senhor, obra do pecado, que o Senhor dê, Senhor, a nós a oportunidade, Senhor, de cultivar a Sua palavra em nossos corações, em nossos espíritos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos, porque você é um Deus bom em todo o tempo. Muito obrigado, Deus. Fala conosco, ilumina os olhos do nosso coração. Amém e amém. Abre a sua Bíblia aí em Efésios. Vocês já sabem, a gente está na série de Efésios. Hoje a gente vai terminar o capítulo 5 e daí nós vamos chegar no capítulo 6, que é o último. Nós já estamos na 16ª pregação e eu estou muito feliz de poder participar disso. Efésios capítulo 5, verso 22, foi onde a gente parou. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavando-a com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. Amém, gente? Hoje nós vamos só até aqui, mas a introdução que eu vou dar agora serve para os próximos passos que nós iremos dar. Nós estamos aqui continuando na ideia de como nós podemos viver de modo digno do nosso chamado. E nós estamos trabalhando principalmente em termos de unidade e de santidade. Agora nós partimos para uma outra realidade, para a realidade dos nossos relacionamentos. Como nós podemos viver de forma digna do nosso chamado dentro dos nossos diversos níveis de relacionamento. Então nós lemos aqui o apóstolo Paulo falando sobre o casamento, sobre maridos e esposas. Mais adiante ele vai falar de pais e filhos, e depois ele vai falar de senhor e servos, que naquela época eram senhores e escravos, porque infelizmente naquela época ainda existia a escravidão, mas hoje nós podemos traduzir isso como uma relação de trabalho entre o patrão e o empregador. Então, agora o apóstolo Paulo vai focar nisso, como podemos viver de modo digno do chamado de Deus dentro dos nossos relacionamentos, ou seja, entre marido e esposa, filhos e pais, empregados e patrões. É aí que nós vamos entrar agora. E nós podemos observar que existe uma relação, existe sempre uma relação de autoridade e submissão
dentro desses relacionamentos que eu citei. Então, dentro do relacionamento entre pai, filho, marido, esposa, patrão, empregado, existe uma relação de autoridade e de submissão. Um exerce autoridade, o outro exerce submissão. Nós vamos ver sempre essa dinâmica dentro desses relacionamentos. Antes de tudo, porém, da gente entrar de fato no texto, hoje vai dar tempo de falar só de maridos e esposas, e depois nós vamos falar de outro dia, na próxima sexta-feira, nós vamos falar de pais e filhos, e depois de empregados e patrões. Mas antes de tudo, antes de entrar no texto, antes de entrar de fato nos relacionamentos, a gente é necessário trazer clareza para o que significa os termos autoridade e submissão, para que a gente não tenha um entendimento enfraquecido e errado a respeito dos ensinos bíblicos. Os maridos e as esposas, os pais e os filhos, os patrões e os empregados, a primeira coisa que a gente tem que entender é que todos têm o mesmo valor diante de Deus. Todos são criados à imagem e semelhança de Deus. Todos diante de Deus em dignidade, preste atenção nisso, em dignidade, em essência, em valor, marido e esposa, filho e pai, empregado e empregador, todos têm o mesmo valor diante de Deus como pessoa, em dignidade, todos são iguais nesse sentido, porém, eles se divergem nos seus papéis. Cada uma dessas pessoas, desses agentes, dentro desses relacionamentos, eles têm igual valor diante de Deus, porém, eles têm papéis diferentes para serem exercidos dentro dos relacionamentos. Então, o marido tem um papel, a esposa tem um papel, os pais têm um papel e os filhos têm o seu papel, os empregados têm o seu papel e os empregadores, os patrões têm o seu papel. Então, por mais que em questão de dignidade e valor, todos são iguais. Todos são iguais. Deus criou todos a sua imagem e semelhança. Porém, os seus papéis dentro dos relacionamentos eles são distintos. Por quê? Porque Deus nos fez pessoas diferentes, distintas. Amém? Amém. E nós observamos aqui, nós poderemos observar aqui sobre os maridos, sobre os pais e sobre os patrões, recai o papel de exercer autoridade dentro das relações que eles têm. De onde vem essa autoridade? Quem disse que a autoridade, e quando eu falo de autoridade, eu falo de liderança, a autoridade e a liderança está sobre o marido, sobre os pais e sobre os patrões. Da onde vem isso? Essa autoridade vem de Deus. Deus é aquele que constitui todas as autoridades, tanto no Estado como na família. Então, todas as autoridades, todas as pessoas na terra que exercem autoridade, todas as pessoas na terra que exercem autoridade, elas exercem porque Deus as deu autoridade. Lembram do que Jesus disse para Pilatos? Pilatos, me conta, fala aqui comigo, eu tenho o poder de te libertar, de te soltar, eu tenho autoridade. Jesus disse, nenhuma autoridade você teria se não fosse dado do alto. Então toda autoridade que o ser humano exerce, ela é dada por Deus. Então a autoridade dos maridos, a autoridade dos pais sobre os filhos, a autoridade dos patrões sobre os empregadores, a autoridade dos governantes sobre suas cidades, sobre seus países, é uma autoridade que vem de Deus. Agora, nós precisamos entender que eles darão conta de como eles exercem essa autoridade. Deus os julgará com base naquilo que eles fizeram com a autoridade que eles receberam, com a liderança que eles receberam, ok? Então, continuando falando sobre essa autoridade e liderança que é dada por Deus aos maridos, aos pais e aos patrões, ela não deve ser entendida como uma autoridade e uma liderança ilimitada.
do tipo, a qualquer custo, a qualquer preço. Então, nós não devemos entender dessa forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que as esposas, os filhos e os empregados não devem submissão incondicional. Não devem. Aonde existe abuso de autoridade e liderança, a desobediência passa a ser um comportamento adequado. Então, o que eu estou querendo dizer é que os maridos, os pais e os patrões, eles receberam autoridade e liderança que vem de Deus. Deus os constituiu assim. Porém, essa autoridade, essa liderança não é ilimitada para eles fazerem o que eles quiserem e os demais serem submissos. Não deve, não é ilimitado. Por quê? Porque se eles agirem com abuso, se eles abusarem da autoridade deles, se eles extrapolarem a autoridade deles e a liderança deles, então a desobediência passa a ser autorizada na vida das esposas, dos filhos e dos empregados. O que eu estou querendo dizer é que nenhuma mulher deve se sujeitar a um abusador, a um agressor, a um canalha, entendeu? Nenhuma mulher deve se submeter à humilhação. Então, é isso que eu estou dizendo, que a liderança do esposo, a autoridade do esposo sobre a mulher, ela não é ilimitada para ele fazer o que quiser. Eu estou dizendo que os filhos não devem se sujeitar aos seus pais se aquilo que os seus pais exigem deles é antibíblico, é contra a vontade de Deus. Então os filhos não devem se sujeitar aos seus pais quando aquilo que seus pais requerem deles é pecado, fere a dignidade de Deus, fere a dignidade deles. Então o que os filhos têm que fazer nesse caso? Por enquanto moram com seus pais, suportam com paciência, mas devem amadurecer, trabalhar o quanto antes para sair da casa dos pais, para não se sujeitarem ao pecado dos seus pais. Ok? E os empregados e os empregadores a mesma coisa. Você que é empregado, um funcionário, você não deve se submeter a um emprego que te humilha, um emprego onde a autoridade do seu patrão extrapola, atenta contra a sua dignidade. Entende? Então, nesses casos onde existe abuso, onde existe, onde existe violência, onde existe tirania, onde existe dureza do coração, nesses casos, então a desobediência não se torna um pecado, a insubmissão não se torna um pecado. Agora o que eu quero, ou seja, a obediência da pessoa que é submissa, da esposa, dos filhos, dos empregados, essa obediência ela deve ir até o ponto em que a liderança e a autoridade não ultrapassam certos limites. É só até aí. Isso aqui é muito sério. Principalmente quando se trata de casamento. Eu digo para vocês, mulheres, não tolerem a agressão, a humilhação, porque vocês não devem se sentir culpadas de abandonar um casamento onde você é agredida, onde você é humilhado, porque Cristo os libertou, Cristo chamou para a liberdade. Agora, como a gente sempre fala aqui, um dos momentos na Bíblia em que o divórcio é aceito, o próprio ensino do apóstolo Paulo, é quando? É quando o marido ímpio, ele abandona o lar. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, um homem, por mais que ele venha à igreja, e diga ser crente, por mais que ele venha à igreja e diga ser um crente, por mais que ele diga conhecer a Deus, um homem que abusa, que agride, que é um canalha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse cara, ele não é crente, ele é ímpio, entende? E o crente lembra, né? A gente está cansado de falar aqui que o crente não é o que vem na igreja, vir na igreja não significa nada, então ele é ímpio. E ao agir dessa forma, o entendimento máximo da igreja, daqueles que
que ao longo da história estudaram a palavra de Deus é que a agressão e o abuso é uma forma de abandono do lar. Abandonou a comunhão, abandonou a aliança, abandonou. Então você não deve se sentir culpado. Não se sujeite à agressão de homem. Não se sujeite a isso. Os filhos, do mesmo modo, está com um problema em casa, você vai ter que amadurecer, você vai ter que suportar enquanto você vive debaixo do teto dos seus pais. Claro, você não vai ceder ao pecado, mas você também não vai querer fazer uma rebelião, um escarcéu dentro da casa que é dos seus pais, mas você deve amadurecer, trabalhar e sair da casa dos seus pais o mais rápido possível. É assim. Tem. E você está no trabalho, está com problema de abuso, então você seja o máximo paciente, santo, tenha paciência com a questão dos filhos, né? E faça o que? Procure um emprego melhor. E se você tiver provas, tiver evidências, não hesite em processar os seus patrões. Processem, busquem por seus direitos. Ok? Então, é isso. Eu ia falar ainda, né, sobre as esposas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É por isso que é o seguinte: se você aceitar ser agredida uma vez, você vai ser outras vezes. Então, tome muito cuidado com isso. Não se submeta. A insubmissão em todos os casos, então, a insubmissão em todos os casos é a exceção. Ou seja, é quando existe abuso, violência, quando é extrapolada, é a exceção. Mas a regra é que devemos se submeter às autoridades estabelecidas por Deus. Então, estou dentro de um casamento, tenho uma relação com os meus pais, estou dentro de um trabalho onde não existe esse abuso de autoridade, não existe essa violência. Não existe violência, não existe abuso. Então, qual que é a regra? A regra é que você se submeta. Como esposa, filho ou empregado, você se submeta. Essa é a vontade de Deus. Ok? A autoridade no uso bíblico não é sinônimo de tirania. Todos aqueles que possuem posição de autoridade na sociedade são responsáveis diante de Deus, que as confiou a eles. Ok? Agora, toda autoridade e liderança que Deus dá a alguém não é para o bem próprio, mas é para o benefício daquele a quem ele está liderando, daquele sobre quem ele exerce autoridade. Então, maridos, pais, empregadores, todos darão conta diante de Deus com aquilo que fizeram, com a sua liderança e a sua autoridade. Todos vão responder diante de Deus por isso. Isso é muito sério. Submissão, agora falando um pouco de submissão, é uma obediência e uma obediência consciente e humilde. Não é, como eu disse, assim como a autoridade ela não é ilimitada, a submissão ela não é irracional, mas é uma decisão pessoal de se submeter a uma autoridade, de se colocar à disposição, de ser um servo de quem exerce liderança e autoridade sobre você. É você realmente se colocar para servir. Ser submisso, irmãos, e submissão não deve ser entendida como uma posição de inferioridade. Ou seja, não, quem é superior como pessoa é quem tem autoridade. Quem é superior como pessoa é quem tem liderança. E os submissos, eles estão numa categoria de baixo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. A submissão, ela não retira a dignidade da pessoa de ninguém. A submissão bíblica, ela não retira a dignidade de ninguém. Por quê? Porque o próprio Jesus Cristo ele foi submisso. Jesus Cristo se submeteu ao Pai em todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que se submeteu a própria vida ao Pai.
Jesus foi criança, e ele foi uma criança extremamente obediente a Maria e a José. Cresceu seguindo os ensinamentos dos seus pais. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus, quando adolescente, quando criança, quando filho de Maria, enquanto filho de José, deu exemplo, se submeteu aos seus pais. Jesus, inclusive, se submeteu à autoridade do governo romano. Quando perguntaram para ele: você vai pagar imposto? Ele disse o seguinte: dê a César o que é de César. Ele se submeteu, mesmo sendo o rei dos reis e senhor dos senhores, ele se submeteu ao governo de César. Se submeteu à autoridade de Pilatos. Então, irmãos, submissão não retira de ninguém a dignidade. Pelo contrário, o próprio Cristo foi servo. O próprio Cristo se submeteu humildemente para servir. Amém? Amém. Agora, colocado esse fundamento que servirá para falar dos maridos e esposas, dos filhos e dos pais, dos empregados e dos empregadores, passemos então agora para entrar dentro do texto. Efésios capítulo 5, verso 22 ao 24. Esposas, cada um de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Deixa eu ver uma... Primeira coisa, qual é a base da submissão da esposa? A base da submissão da esposa é a liderança do marido. Esposas, cada uma de vocês sujeite-se ao seu marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça, o marido é a liderança. Então a base da submissão da esposa é a liderança do seu marido. E o apóstolo Paulo, ele fundamenta isso não só em Efésios, uma lição de casa para vocês, mas todo o seu ensino, uma lição de casa para vocês, vocês podem ler aí, quiser anotar, 1 Coríntios capítulo 11, do verso 3 ao 12, e 1 Timóteo do capítulo 2, do verso 11 ao 13, ele ensina que a mulher, ela foi feita depois do homem, porque primeiro o homem foi criado, depois a mulher. Ela foi feita da parte do homem, porque a mulher foi retirada da costela do homem, foi feita do homem, a partir do homem, e ela foi feita para o homem, porque Deus viu que o homem estava só e não era bom que ele estivesse só, e, portanto, fez para ele uma auxiliadora digna, idônea, entende? Então, com base, olhando para o livro de Gênesis, o apóstolo Paulo chegou à conclusão de que o homem é o cabeça, o homem é o líder, o homem é a liderança. E o ensino bíblico é que no casamento Deus deu ao homem uma certa liderança, e que a esposa, irmãos, se achará a si mesma em seu verdadeiro papel dado por Deus, não em rebelião contra o homem. Não é se rebelando contra o homem, brigando contra o homem, que a mulher será ela mesma. Tem muito disso, né? Da mulher hoje, ainda mais hoje, da mulher pela briga do seu próprio espaço, dela ser quem ela quiser ser e tudo mais. Mas deixa eu dizer uma coisa: a mulher só encontrará verdadeiramente o seu papel, o seu estado pleno para qual ela foi criada, né? No caso da esposa aqui, ela só vai encontrar isso não em rebelião contra o mundo, contra as regras, contra a Bíblia, contra Deus, não, mas ela vai encontrar isso em uma submissão voluntária e alegre. E o exemplo é como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Assim como a igreja tem prazer em vir ao culto, em adorar Jesus, em servir Jesus, em amar Jesus, assim as esposas encontram o seu papel, a sua realização, sendo submissas a
servir, né? Para estar ao lado, para ser auxiliadora, para estar ali como apoio ao lado, não atrás, não abaixo, mas ao lado, né? Em submissão ali. Quando você faz isso, mulher, você está sendo para o seu marido aquilo que Cristo é para a igreja. Entende? Então, se você, mulher, quer entender o seu papel em relação ao seu marido, procure entender o papel da igreja em relação a Cristo, da igreja gloriosa, daquilo que Jesus espera da igreja. Você como cristão, você como uma mulher cristã, uma mulher que ama a Deus, que ama a palavra de Deus, você deve buscar as suas referências no que a palavra de Deus diz sobre você, não sobre o que o mundo diz que você tem que ser, não sobre o que a sua amiga diz que você tem que ser, mas o seu referencial está na igreja, de como a igreja serve a Cristo. E eu vou explicar mais para frente como a mulher, como isso é belo, né? Da mulher se descobrir nessa submissão voluntária e humilde e alegre. Eu vou explicar, existe muito mais profundidade nisso, que a gente vai falar um pouquinho para frente. Mas vamos continuar, verso 25, verso 27. Verso 25 até o verso 27. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Olha aqui para mim. A palavra que resume o papel da esposa é submissão. A palavra que define o papel do marido não é autoridade, mas é amar. Entende? O padrão estabelecido para a esposa é a igreja. O padrão estabelecido para o marido é o próprio Cristo. A autoridade e liderança do marido se traduzem em amor sacrificial. Sim, o marido é o cabeça. Sim, o marido é aquele que recebeu a liderança e a autoridade de Deus. Mas essa liderança e essa autoridade, elas precisam ser traduzidas em um amor específico, no tipo de amor que é sacrificial, do amor que dá a vida. Vocês estão entendendo isso? Vejam só, o padrão da esposa é a igreja, mas o padrão do marido é Cristo. Irmãos, isso aqui é muito poderoso, porque, preste atenção, quero te dar um contexto da época. Nessa época aqui, era unânime entre gregos e judeus, naquela sociedade, era unânime de que a mulher deveria sim ser submissa. Claro que não é esse tipo de submissão que eu estou pregando, que eu estou falando aqui para vocês, né? E nem a autoridade do homem é do jeito que eu estou pregando e falando que deve ser. Era totalmente subvertido, né? E era tirânico, era violento, era, enfim. Mas era comum naquela época, o ensino da autoridade do marido e da submissão da esposa era algo natural, normal. Então, talvez enquanto os efésios estavam recebendo essa carta, até o momento em que o apóstolo diz que as esposas deveriam se submeter aos maridos, porque o marido é o cabeça, até aí para eles não tinham ouvido novidade nenhuma. Tá tudo bem. Para eles era o comum, não, é isso mesmo. O homem é o que manda, o homem é a liderança, a mulher obedece. Para eles, até aí, não havia nada de novo. Mas o espanto, e eu quero que vocês entrem no contexto.
o espantoso para eles, eu acredito que eles ficaram assim atônitos na época, é essa parte aqui, ó. Maridos, cada um de vocês ame sua esposa como também Cristo amou a igreja. O que o apóstolo Paulo fez aqui e o que o Evangelho fez foi introduzir o que? O amor sacrificial. A autoridade e a liderança do marido, ela deve se traduzir em um amor que se doa, que se sacrifica, que dá a sua vida, como Cristo deu a sua vida pela igreja. Então isso para a época é sempre espantoso. Então vocês nunca mais, quando, isso aqui é muito importante, principalmente hoje, que todo mundo tem opinião sobre tudo e debate sobre tudo, quando a sua amiga ou seu amiguinho vir falar para você que isso daqui é machismo, que isso daqui é arcaico, é antigo, é errado e tudo mais, então você agora sabe explicar que o espanto, na verdade, é que o Evangelho introduz a ideia de que o homem deve dar a sua vida pela sua esposa. Amor sacrificial. O que Jesus fez, e aí o apóstolo Paulo começa a trazer Jesus. Jesus e a igreja. Ele já afirmou um paralelo lá antes, A esposa submeta, assim como a igreja se submete, os maridos amem, assim como Cristo amou a igreja. Ele está trazendo Jesus e a igreja para dentro da realidade do casamento. E aí a gente precisa entender o que Jesus fez pela igreja. Ele se entregou por ela. Por qual motivo Jesus se entregou? Para santificá-la, lavando-a por meio da palavra. Para o que mais? Para torná-la gloriosa. Então, o que Jesus fez para a igreja? Se entregou por ela. Por quê? Para torná-la santa e gloriosa. Santificação fala do plano redentivo, da salvação. Jesus é aquele que salva a igreja. Ok? Amém? Amém. É aquele que vem que trabalha, que dá a sua vida para a redenção da sua noiva, para a salvação dela. E o termo apresentá-la aponta para o futuro, tem um sentido escatológico, ou seja, ele fez isso para santificá-la, para lá na frente apresentá-la a si mesmo como uma noiva gloriosa. Na terra, frequentemente, a noiva está vestida de trapos e farrapos, mas Jesus trabalha para ela ser uma igreja gloriosa. É isso que Jesus fez para a igreja. Deu a sua vida para santificá-la por meio da palavra, para torná-la santa e gloriosa. Gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Jesus trabalhou e trabalha por isso, em favor da sua noiva. Então, esse é o seu papel, marido. Servir a sua esposa para que ela atinja o potencial que ela possui em Deus, de ser uma pessoa santa e gloriosa. Qual o peso disso? De você ser um marido. A sua responsabilidade é trabalhar, é se esforçar para que a sua igreja, que é a sua esposa, ela seja uma pessoa santa e gloriosa. É isso que você tem que fazer. Você tem que trabalhar para edificar a sua esposa, para construir nela um caráter santo, para moldá-la à vontade de Deus. É para isso que Deus te deu autoridade e poder, liderança. Para quê? Para servir. Sabe, irmãos, imagine você chegando diante de Deus, vocês casados, que vão casar. Maridos, nós dissemos aqui que você dará conta da sua liderança, da sua autoridade. Então Jesus, imagina no final de tudo, você diante de Deus, Jesus vai perguntar a você: e a sua esposa?
você vai dizer santa e gloriosa, ou não? Como você quer apresentar o seu cônjuge diante de Deus no fim? Eu não quero que talvez, dizer que na submissão não existe uma responsabilidade, porque você também, esposa, tem um papel nisso. Na medida em que você se submete, você coopera para que o seu marido seja um líder melhor. Na medida em que você é humilde e não tenta roubar o lugar dele, o papel dele, você coopera para que ele se torne alguém que Cristo espera que ele seja, uma pessoa parecida com Cristo. Então, lembra que eu falei aqui sobre a mulher descobrir a si mesma e tudo mais? Preste atenção. Para apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que um bom casamento faz com a mulher. Ela torna a mulher o que ela nasceu para ser em Deus, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse tipo de beleza você só vai encontrar na medida em que você se submete a uma autoridade e uma liderança que também entenda isso. Por isso, maridos e esposas devem estar alinhadas com a palavra de Deus. Por isso que você não tem que casar com quem não conhece o Senhor. Ele nunca terá essa profundidade de entendimento. Ele nunca te verá dessa forma. Por isso que você não tem que casar com ímpio. Vamos avançar. Daí, o apóstolo Paulo vê que o padrão está muito alto. Cristo, amor sacrificial. E aí o que o apóstolo Paulo faz? Ele estabeleceu, sabe, igual o salário, o salário de categoria, tem o piso, tem o teto, não é? Não é? As categorias de trabalho que são formais, normalmente tem lá o piso salarial, que é o quê? Que é o mínimo que uma pessoa deve receber. E aí tem normalmente o que é o teto, né? O máximo ali, quando a pessoa atingiu, a empresa também valoriza e tudo mais. Então é o teto e o piso. O apóstolo Paulo lançou o teto. Maridos, sejam como Cristo. E a sua vida como Cristo. Aí agora o apóstolo Paulo, percebendo isso, talvez esteja com o pé no acelerador muito forte, ele vai estabelecer o piso. E aí é por isso que você vê que tem uma mudança, uma quebra na dinâmica. Olha o que ele faz. No capítulo 5, verso 28 e 30. Assim também, o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Entende? O apóstolo Paulo, ele traz do teto daquilo que deve ser o alvo, tem que ser o alvo, vai ser como Cristo. Mas como que você começa? Amando a sua esposa como alguém que ama o próprio corpo. Entenderam? Entenderam essa dinâmica? Muito legal isso, eu acho que sensacional. Talvez o fardo sobre os maridos tenha sido pesado demais. Então Paulo parte para um exemplo mais acessível a homens que são pecadores. Mulheres, prestem atenção. Homens são pecadores. Eles vão falhar na autoridade da liderança deles. Aqui eu não estou falando daqueles outros casos lá que eu falei na frente. Estou falando de falha comum mesmo. Ele vai falhar. E você tem que entender isso. E aí, por entender essa limitação dos homens, que são pecadores, as mulheres também, obviamente, Paulo parte para um exemplo mais acessível. Aqui é o princípio do segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que o apóstolo Paulo faz. Ele estabeleceu o teto e agora o piso. O mínimo que você tem que fazer é amar a sua esposa como a ti mesmo. O
mínimo que você tem que fazer é amar a sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Então você alimenta o seu próprio corpo. Você veste o seu próprio corpo. Não é? Você cuida do seu próprio corpo. Amém? Amém. Então você tem que fazer isso com a sua esposa. Esse é o papel do homem. Então preste atenção, isso aqui eu achei muito legal. Aqui, ó. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. Então, esse alimento aqui fala do quê? Fala de provisão. Maridos, homens precisam ser provedores. Isso aqui, e isso é tão espiritual, tão verdade, quanto biológico. Você é aquele que provê o quê? A semente, o sêmen na hora da relação sexual, não é? Então, homens são provedores, biologicamente e espiritualmente, em todos os sentidos, homens nasceram para ser provedores. Homens são aqueles que saíam para caçar, homens são aqueles que tradicionalmente saem para trabalhar e tudo mais. Então, homens são chamados para ser provedores. Deve alimentar a sua casa, deve cuidar do seu lar, deve ser provedor de alimento físico. Falando de alimento físico, deve ser provedor espiritual. Aí a gente pode lembrar aqui do princípio do vamos. Eu não lembro quem foi o pastor Marcelo ou o Juliano, falou que o vamos tem que estar na boca do homem. É o vamos orar, é o vamos jejuar, é o vamos à igreja. O vamos precisa estar muito mais na boca do homem do que da mulher, porque foi dada a autoridade e liderança. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, veste ele. Irmãos, vamos lá, vamos entrar numa coisa mais prática aqui. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por quê? Homens casados, eles cobiçam a mulher do outro, ou nem do outro, a mulher que vê na rua, bonitona e tudo mais, porque não cuida da própria mulher. Então a mulher do outro é cuidada. O cara gasta dinheiro, salão de beleza, gasta dinheiro com academia, com roupa bonita, e você não gasta com a sua. Não existe mulher feia. Existe mulher que não está sendo edificada, mulher que não está sendo amada, mulher que não está sendo amparada, mulher que não está sendo atendida, mulher que não está sendo cuidada. Cuidar da sua mulher, ela vai ser gatona também. Entendeu? E aí você não vai precisar ficar cobiçando dos outros. Percebam, irmãos, quando se fala do marido, eu falei de liderança, da cabeça, da autoridade, mas percebe que o texto nem dá importância para isso. A ênfase está no que o marido, que não está na autoridade do marido, na liderança do marido, mas pelo contrário. A ênfase está no amor, que é o maior peso do marido. Então o poder do marido fica sendo então o poder para servir, para edificar, para santificar a sua esposa. Ok? Amém, gente? Amém, glória a Deus. Vamos continuar, verso 31, 33. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Então o apóstolo, ele volta de novo para a criação, volta de novo a olhar para Gênesis. Mais especificamente, o que o apóstolo citou aqui é aquilo que está escrito em Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso,
O homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, olha o que ele está dizendo aqui. Grande é este mistério. Grande é este mistério. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o primeiro casamento e todos os demais casamentos apontam para uma só realidade: Cristo e a igreja. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus espera encontrar em cada casamento, e principalmente dentro da nova sociedade que Ele gerou e que Ele está gerando e edificando e separando para Ele, a vontade dele é encontrar em cada casamento um tipo de relacionamento que aponta para Cristo e a igreja. O casamento cristão, ele é um casamento que é muito mais, ele é muito além de sexo autorizado, ele é muito além de pagar contas, ele é muito além do que o mundo procura reduzir o casamento. Ele aponta para a maior das realidades, o maior dos relacionamentos, Cristo e a igreja. Glória a Deus, aleluia. Esse é o alvo. Amém? Perceba que nós não estamos falando aqui, nós estamos falando aqui de princípios, de formas. E eu quero trazer aqui mais 3 pontos. Primeiro ponto, preste atenção aqui. Existe submissão mútua. Por mais que o apóstolo Paulo tenha trazido essa ênfase de submissão para a esposa, no entanto, a submissão não é exclusividade da esposa. Porque se você for um leitor atento, você vai ver que no verso 21, que é o verso anterior ao verso em que diz que a esposa deve se sujeitar, o verso 21 diz o seguinte: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. O que isso significa? Significa, de novo, que a liderança, a autoridade do homem, ela não é ilimitada. E que sim, cabe ao homem também se submeter à sua esposa e servir a sua esposa. Porque lembra, o desejo do homem é edificá-la, o desejo do homem é torná-la gloriosa. E nesse processo de fazer isso, você vai ter que servir e se submeter também. Então preste atenção, o servir e o serviço, ele faz parte do homem também, ele é para o homem. Na verdade, ele é para todo aquele que se diz cristão. Todo aquele que se diz cristão, todo aquele que se diz discípulo de Jesus, ele deve se sujeitar, aprender a servir com humildade. É papel de todos os cristãos. Então, marido, homem, você que escuta aqui ou vai me escutar na gravação, pode ser que em algum momento, e em vários momentos, a sua clareza na sua liderança e na sua autoridade não esteja funcionando tão bem. Então você vai ter que se sujeitar para ouvir a sua esposa, para ceder quando ela estiver certa, quando a decisão, a escolha, a preferência dela for melhor que a sua, não tem problema nenhum em você se submeter. Não tem problema nenhum. Quem se submeter-se, irmãos, deve ser motivo de alegria para um cristão, homem ou mulher, marido ou esposa, filho, enfim, para qualquer cristão. Se submeter deve ser motivo de alegria. Por quê? Porque essa é uma oportunidade de sermos imitadores de Cristo. Se você se sente feliz como cristão sendo imitador de Cristo, pois bem, Cristo é alguém que se submete, que se submeteu. E isso para você deve ser motivo de alegria, de servir com humildade, com prazer, ser alegre no seu servir ao outro e dar, preferência ao outro. Você deve encarar isso como motivo de alegria, como privilégio.
Quem se submete demonstra mais dignidade e liberdade do que quem não se submete. E isso é extremamente ao contrário do que o mundo diz. O mundo diz que você não deve se submeter a ninguém, que você deve pensar em si mesmo, primeiro em você, primeiro a sua vontade, primeiro o que você acha, enfim. Mas, irmãos, quem se submete demonstra mais dignidade e liberdade do que quem não suporta ser servo de alguém além de si mesmo. A pessoa que não suporta servir é escrava de si mesmo, mas aquele que serve é livre. Ele é tão livre que ele é capaz de ceder para o outro, de servir o outro. Isso é liberdade. Dois, a instrução do texto é: esposas, submetam-se. Maridos, sejam... Não, aí... Vamos lá. A instrução do texto não é: esposas se submetam e maridos sejam mandões. O correto é: esposas se submetam e maridos amem. De novo, eu quero reforçar isso nesse ponto 2. A ênfase da liderança e da autoridade do homem está em amar, e não na sua autoridade e na sua liderança. De certo, deve exercer liderança, deve ser o da frente, deve ser o que assume as responsabilidades, deve ser aquele que suporta a bronca, deve ser aquele que no momento de crise está na frente, vai assumir, vai arcar com as consequências. É isso? Mas a ênfase não está nessa autoridade, nessa liderança para ser o primeiro, o cabeça, mas está em amar. Então, ter liderança e ter a autoridade de Deus para ser marido é sobre amor, é sobre servir. Então, isso aqui a gente já disse na conferência, mas vale reforçar. Ser liderança e ser autoridade não tem nada a ver com dar ordens, com mandar. Tem a ver com servir. Amém? De procurar a melhor maneira de tornar a pessoa com quem você está casado uma pessoa santa e gloriosa, para apresentá-la diante de Deus. Então, se você assumir a louça vai tornar a sua esposa mais santa e gloriosa, você assume a louça. Meu Deus. Aleluia. Se a sua esposa quer sair e trabalhar fora e não ser uma dona de casa que é extremamente indigno, ela sai. Mas você esteja preparado que, se ela não quiser fazer isso, você entende que você é o líder, você vai ter que sustentar a sua casa. Enfim. 3. Na comunhão, na contramão do que o mundo diz, a submissão é a parte mais leve. Ah não, porque a mulher submissa, que machismo, que patriarcado, que opressores, nossa, que conservadores, que isso, que aquilo. A submissão é a parte mais leve. Sejamos sinceros, a submissão é a parte mais leve. Por quê? Porque cabe primordialmente ao marido moldar a sua vida ao padrão que é Jesus. Está entendendo? Cabe ao marido dar a vida. Cabe ao marido o amor sacrificial. Cabe ao marido submeter a parte mais simples. Não tão simples assim, obviamente, mas dentro disso aqui, a parte mais leve. O marido que procura viver de tal forma, ele prega o evangelho sem estar no púlpito com o microfone na mão.
confundem em seus significados. Quem se submete é quem se entrega ao outro, não é? E quem ama? Mesma coisa, se entrega ao outro. Aleluia. No casamento, há a dor do ajustamento. Casamento é ajuste, não tem que ajustar o que vai ser, aquilo que é ajustável, não é? Vocês vão procurar ver como vocês vivem melhor. Eu fico com a louça, eu fico com o chão, fico com a roupa, enfim, aí, né? Os dois trabalham e não, então vamos fazer assim, eu pago essas contas, você paga essas, desde que, claro, se entenda que é um dinheiro só. Fala pra vocês, se você é casado e vive como se cada um tivesse o seu salário, está em pecado, está errado. Você dorme junto, usa o mesmo corpo para fazer sexo. Mas não, mas o salário é cada um com o seu. É maluco. Mulher não sabe nem o quanto o marido ganha, tá maluco, tá fora. Então, no casamento, há a dor do ajuste. Por quê? Porque na medida em que o velho eu independente precisa ceder lugar para o novo nós, deixará o homem e se tornará uma só carne. Então, o velho eu precisa dar lugar para o novo nós. Isso precisa de ajuste. E isso dói. Isso dói. Aprender a exercer autoridade e liderança, aprender a exercer submissão, ajustar isso, vai doer. Vai doer. Mas é nesse doer que nós estamos sendo lapidados, que nós estamos sendo tratados. É nesse doer que se revela o amor. Quando nós nos entregamos por alguém, seja se submetendo ou amando, os dois casos são uma entrega. Quando nós nos submetemos a alguém, nós estamos fazendo, sabe o que? Nós estamos reconhecendo o valor dessa pessoa. Ela é tão preciosa, ela é tão valiosa, que eu estou me entregando por ela. E por isso, nós queremos dar. Quando nós enxergamos valor em algo,